Amém. Vamos falar então sobre o dom ministerial do apóstolo. O apóstolo, a definição do termo, ela vem do grego, significa alguém que é enviado. A palavra apóstolo do grego significa alguém que é enviado. O apóstolo é um homem que vem com uma missão. A missão é representar ou fazer a vontade daquele que o enviou. O apóstolo é alguém que fala e age em nome de outro. Essa é a ligação especial entre o que envia e o que é enviado. E nós vemos claramente isso no ministério de Jesus Cristo. Jesus Cristo, nós vemos esse texto lá em Hebreus 3, claramente o ministério terreno de Jesus Cristo, está escrito em Hebreus 1, ele estava ciente de que essa era a missão dele no mundo, representar a Deus, cumprir a sua missão. Em Hebreus 3:1 diz que ele veio representando aquele que o enviou. Jesus Cristo foi enviado por Deus à terra. Então ele era um grande apóstolo na terra. E Jesus escolheu chamar os seus discípulos de apóstolos também, porque eles seriam seus embaixadores. Assim que Jesus retornasse ao céu, os seus discípulos seriam seus apóstolos, seriam seus representantes, os seus enviados. Eles fundariam e estabeleceriam a igreja aqui na terra. Efésios 2:20 fala isso, eles fundariam aqui a igreja, seriam os representantes de Jesus aqui na terra. Eles passariam a mensagem de Jesus, representariam Jesus aqui na terra. Existem 4 níveis de apóstolos no Novo Testamento e nós vamos falar rapidamente sobre isso, porque temos muito ensino a respeito desse ministério apostólico. Então, o primeiro nível de apóstolo do Novo Testamento é Jesus Cristo. Ele foi o principal apóstolo. Lá em Hebreus 3:1 diz: portanto, santos irmãos que participais da vocação celestiais, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Hebreus 3:1. Então, Jesus, ele foi enviado do céu para cumprir a vontade do seu Pai na terra. Ele falou, agiu em nome do seu Pai aqui na terra. É um apóstolo. Esse foi o principal apóstolo que já existiu na terra, foi Jesus Cristo. Depois de Jesus, os 12 apóstolos do Cordeiro foram os apóstolos mais importantes depois de Jesus Cristo aqui na terra. Os 12 discípulos que foram escolhidos pelo próprio Jesus depois de uma noite inteira de oração. Jesus, está citado na Bíblia, se recolheu uma noite inteira orando e no dia seguinte ele escolheu os 12 discípulos, ele saiu a escolher os apóstolos do Cordeiro. Eles são chamados assim na Bíblia, eles têm um lugar especial no céu e na eternidade. Seus nomes estão registrados nos 12 fundamentos da cidade santa, está lá escrito em Apocalipse 21:14. Os nomes dos 12 apóstolos estão registrados nesses fundamentos da cidade santa. Esses homens marcaram uma era nova no relacionamento de Deus com a humanidade, porque eles fundaram a igreja, né? No Antigo Testamento foram os profetas que escreveram as escrituras, e no Novo Testamento as escrituras foram escritas pelos apóstolos. Então, esses 12 apóstolos do Cordeiro tiveram um papel fundamental no início da era cristã, no início da igreja, esses apóstolos do Cordeiro. Depois desses 2 apóstolos que nós vemos no Novo Testamento, vêm os apóstolos da igreja primitiva, que são conhecidos como os apóstolos pós-ascensão. Como nós vimos lá em Efésios 4:10-11, depois que Jesus voltou ao céu, ele concedeu um grupo para apóstolos. Foi um dom que Jesus concedeu. E esse grupo, esse dom que ele concedeu, ele diz que esse grupo funcionará por toda a era da igreja, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a um homem perfeito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, até nós crescermos à unidade
a varonilidade de Cristo, até a estatura do homem perfeito, até a volta de Cristo, nós teremos esse tipo de apóstolo na igreja para ensinar, né? E esses apóstolos foram muito importantes na igreja primitiva. Nós vimos na igreja primitiva várias pessoas se enquadrando nessa classe de apóstolos. Ali no livro de Atos, nós vimos Barnabé, temos citado também Andrônico e Júnias, Tiago, eram os apóstolos, Paulo, Silvano, Timóteo, eram os apóstolos da igreja primitiva, estabelecendo a igreja do primeiro século. E na versão portuguesa da Bíblia, a palavra que é usada muitas vezes é mensageiro, embora no grego original a palavra que é usada ela é apóstolo para essas pessoas, né? Porque na verdade eles eram apóstolos pós-ascensão, não eram os apóstolos escolhidos por Jesus, mas eram os apóstolos da igreja primitiva, os primeiros apóstolos estabelecidos na igreja, logo depois que Jesus subiu aos céus. Amém? E depois nós vemos os apóstolos que seria a quarta categoria de apóstolos, as pessoas que possuem um ministério tipo apostólico. Tipo apostólico. Então, além desses que se enquadram, né, que nós vimos esses que se enquadraram nesses ministérios das três primeiras classes de cima, que já não existem mais, que foi Jesus na terra, os 12 apóstolos do Cordeiro, e depois os apóstolos pós-ascensão, que eram os apóstolos da igreja primitiva, essas três categorias já não existem mais na terra. Agora, nós temos ministros que às vezes cumprem essas funções apostólicas. Talvez muitos deles não sejam chamados de apóstolos, mas eles ministram como tais. Muitos deles não são chamados assim na igreja. Talvez até aqui nessa igreja primitiva, os 70 discípulos que Jesus enviou, eles ministravam assim. Eles não eram chamados de apóstolos, mas aqueles 70 discípulos que Jesus enviou de 2 a 2 para todo lado, estabelecendo igrejas e indo à frente de Jesus, inclusive, antes dele ir com os discípulos, com os apóstolos, eles tinham um ministério tipo apostólico, né? Infelizmente, muitas pessoas na igreja de hoje não creem que existem apóstolos hoje, talvez até nem profetas. Hoje em dia, a igreja até crê que existe evangelistas, pastores e mestres, mas não creem muito que exista profeta, o ministério do profeta, nem do apóstolo em funcionamento na igreja de hoje. Mas aqui diz que esse ministério iria permanecer até o crescimento, a estatura de Cristo, né? Faz um apóstolo, qual é o ministério? Esses dons, nós vimos naquele texto que eu li no início, que eles deveriam permanecer até o crescimento da igreja, a estatura de Cristo. E como a igreja ainda não foi arrebatada, a igreja ainda permanece na terra e a igreja ainda continua crescendo a estatura de Cristo, provavelmente esses ministérios devem estar em funcionamento ainda na terra, né? Baseado nessa palavra, vemos que nós ainda não estamos ainda nessa estatura de Cristo. Então, nós precisamos continuar estabelecendo isso. O próprio Paulo, ele entendia isso e ele descreve, ele diz assim, vocês são o selo e a certificação do meu trabalho. Muitas vezes o próprio apóstolo Paulo, ele não era reconhecido como apóstolo, mas ele dizia, o meu trabalho com vocês é o selo, é a certificação do meu trabalho. Porque ele próprio muitas vezes não era reconhecido como apóstolo. E nos dias de hoje também muitos apóstolos não são reconhecidos como apóstolos, mas o fruto certifica o trabalho, certifica o que está acontecendo. Então vamos ver rapidamente o que um apóstolo faz, qual é o trabalho de um apóstolo, como é que serve um apóstolo para o reino de Deus. Quais são as funções mais comuns de um apóstolo? Então, qual é a função de um apóstolo? O apóstolo inicia novas igrejas e
estabelece as igrejas num fundamento apropriado. Todos esses textos estão na Bíblia, Efésios 2, de 20 a 22. O apóstolo também aconselha e fortalece as comunidades mais antigas, Romanos 1, 11, Colossenses 2, de 5 a 7. O apóstolo preocupa-se muito com a doutrina sã e ensinos corretos, Atos 2, 42, Atos 15, de 1 a 31. Apóstolo geralmente tem um ministério de milagres. Nós podemos encontrar tudo isso na Bíblia, no Novo Testamento, especialmente no livro de Atos, no livro de Romanos. Tudo isso tem exemplos bíblicos. O apóstolo, normalmente ele está envolvido na disciplina da igreja quando é necessário. O apóstolo ordena a liderança em igrejas novas. O apóstolo geralmente ensina e treina ele próprio os novos obreiros. O apóstolo envolve-se no cuidado das igrejas que ele mesmo começou. O apóstolo geralmente ministra com os presbíteros locais na ordenação de novos obreiros. O apóstolo é uma figura de pai na família geral de Deus. Ele não age como um ditador, mas como um fiel pastor que supervisiona o rebanho de Deus. É muito lindo e nós vemos muito claramente isso. Nós vemos isso no corpo de Cristo, muitas vezes sem o uso da palavra apóstolo, né? O apóstolo pode incluir elementos de outros 4 dons ministeriais. Ele precisa ser um evangelista para produzir novos crentes. Ele precisa ser um mestre para instruí-los na sã doutrina. Ele precisa ser um profeta para trazer direcionamento e correção com autoridade e poder divino. Ele precisa ser um pastor, porque ele supervisiona a obra dos líderes recém-ordenados. Como um apóstolo é chamado? Como um apóstolo é chamado? Muito importante essa pergunta. Em primeiro lugar, o apóstolo é chamado, ele não é chamado por ninguém, ele é chamado por Deus. Ninguém pode simplesmente decidir por si próprio que agora é um apóstolo. Não existe isso. Ninguém decide que ele é um apóstolo, que ele é um profeta, que ele é um mestre, que ele é um evangelista, pelo mesmo motivo. É Deus quem decide, é Deus quem chama, é Deus que separa as pessoas para determinado trabalho. E as pessoas ao redor vão enxergar e vão ver e vão... Essa pessoa vai ser colocada, alçada àquele trabalho. E todos verão. Afinal, uma lâmpada não avisa que está acesa. Todos enxergam ao redor. O apóstolo é reconhecido como tal pela sua igreja local, pelos seus líderes, pelos seus membros, pelas igrejas que fundou, pelo que vem na sua vida e a obra de Deus. A sua obra como apóstolo falará por si próprio, por ela mesma. O ministério de Paulo era a prova do seu chamado apostólico. Há muitos ministérios apostólicos no corpo de Cristo do que talvez as pessoas percebam. Na verdade, ele é um ministério vital para a igreja de hoje. Muitos ministérios apostólicos não são reconhecidos, talvez nem na sua própria igreja, mas eles são muito importantes e eles é que sustentam a igreja. E eles continuam trabalhando e é eles que sustêm a igreja de Cristo mundo afora, nações afora. Amém?